Bom dia, tudo bem? Bom, eu queria conversar com vocês um pouco hoje, né, sobre a moral cristã, um pouco sobre a história de Jesus de Nazaré, né? E é um pouco difícil, eu diria, né, começar um diálogo sobre esse tema, porque infelizmente, pela nossa tradição cultural, né, e por parte do que nos foi ensinado, né, nós temos uma imagem de Jesus muito distante de nós, né? E esse é um primeiro problema que nós teríamos que tentar resolver, né? Nós temos uma impressão de Jesus e um olhar sobre a figura de Jesus, né, que não é próxima de nós, né, que não diz respeito, por exemplo, àquilo que nós podemos ser. Em geral, nós percebemos que o olhar que se faz sobre Jesus é um olhar de um total distanciamento. É como se ele estivesse em um lugar e eu estivesse em outro. É como se a sua mensagem estivesse em um patamar que eu não posso alcançar. Então esse é o primeiro ponto que nós teríamos que, eu diria assim, corrigir, não é? A mensagem de Jesus de Nazaré, ela sempre foi uma mensagem prática. Então sempre foi um apontamento de comportamento. Mas infelizmente, né, como ao longo dos séculos, né, foi se criando uma imagem, e isso foi se criando mesmo, porque isso não existia na mensagem original cristã, né, a ideia de que Jesus era divino, e aí por favor não se ofendam, né, mas isso foi acrescentado posteriormente, essa mensagem não existia. Em nenhum momento Jesus afirmou que ele era divino. Ele nunca disse isso, né? Em nenhum dos textos iniciais que nós temos, né, e aí os historiadores eles fazem algumas avaliações, né, porque o material que nós temos não é um material próximo, por exemplo, do século I, são materiais muito distantes, né, mas em nenhum dos materiais mais próximos que nós temos há essa afirmação de que ele era divino. Ele nunca se colocou dessa forma, né? E o que nós percebemos é que só essa afirmação, né, a afirmação de que Jesus é divino, né, e isso vem da ideia da Santíssima Trindade, né, só isso já deslocou completamente a mensagem cristã do seu lugar. Porque quando você coloca Jesus como um ser divino, né, ele passa a ser inalcançável. Ou seja, é um ser divino, né? Então tudo aquilo que ele fez porque ele é Deus. Ou seja, eu que sou homem, eu não vou conseguir fazer. Então esse é o primeiro grande equívoco da história do cristianismo, né? A colocação de Jesus na posição de divino. E assim nós perdemos a grande oportunidade de tentar alcançar a sua mensagem. Boa parte nem tenta, porque afinal não é para os homens, é coisa dos deuses, né? Isso é um grave erro, né? A proposta não é essa. Uma outra questão que nós teríamos que pensar para começar a discutir o tema, né, é que além dessa distância, há uma outra distância entre nós e Jesus de Nazaré, que é a distância do tempo, né? E aí nós teríamos que entender que o material que nós temos, e provavelmente aquele que todos nós conhecemos, né, é um material já muito posterior. Então se eu perguntasse para algum de vocês agora, o que você sabe sobre Jesus veio de onde, né? Quem te ensinou, você aprendeu aonde? Todos provavelmente responderiam que sabem o que está na Bíblia, não é? Eu sei o que está no Novo Testamento. Mas aí a pergunta seria, mas quem escreveu o Novo Testamento? Então tudo que eu sei de Jesus vem do Novo Testamento, certo? Mas quem escreveu o Novo Testamento? Nós teríamos que começar a interrogação por aí, não é? Não foram os apóstolos. Isso já é a primeira decepção, não é? Não foram os apóstolos. Todo o material que nós temos, né, chegou até nós ainda, do Novo Testamento, né, é um material de tradição oral, né? Então ele foi escrito muito posteriormente, de uma pessoa que conheceu uma outra pessoa, que conheceu uma outra pessoa que conviveu com Lucas, que conviveu com Paulo de Tarso. Então é um material de tradição oral. E um material escrito muito posteriormente, né? Vocês vejam que observação interessante que a história nos faz, né? Quantas pessoas vocês acreditam que, no período em que Jesus viveu, e no período em que os apóstolos viveram, naquela região específica, por exemplo, né, quantas pessoas vocês acham que eram alfabetizadas? E que teriam condições de escrever os textos? A visão mais otimista, né, de todos os historiadores, né, é de que o Império Romano, nesse contexto, teria aproximadamente 3, 4% de pessoas alfabetizadas. O Império Romano inteiro, naquele momento. E essas pessoas alfabetizadas, elas eram educadas e preparadas em polos de cultura.
em lugares onde tinham, por exemplo, escolas de filosofia, né? Ou seja, em Alexandria, em Roma, não na Galiléia. O lugar onde Jesus nasceu, que não foi em Belém, foi em Nazaré, diga-se de passagem, né? O lugar onde Jesus nasceu nem constava nos mapas do contexto. Nazaré nem aparece nos mapas. Uma região de agricultura, uma região de camponeses. Muito provavelmente, 95% de chance, ninguém era alfabetizado. Pouquíssimos eram. Com certeza não eram os camponeses da região da Galiléia. Veja, eu não estou dizendo que é impossível, né, que algum apóstolo ou algum discípulo de apóstolo, né, tenha escrito algum texto. Pode ser. Mas, com certeza, uma rara exceção de alguém que foi educado em outro lugar e depois se dirigiu àquela região. Mas dos que eram de lá, e os que foram seguidores mais imediatos de Jesus eram todos de lá, né, daquela região, eram pescadores, não é? Como nós conhecemos. Com certeza esses não eram alfabetizados. Então, o que nós sabemos, né, por parte de uma avaliação histórica, né, que a maior parte dos textos que nós recebemos, né, como sendo a Bíblia, né, como sendo o Novo Testamento, né, não só a Bíblia, ela engloba também uma escolha do Antigo Testamento, né, então vou falar o Novo Testamento, né, são textos posteriores escritos por outras pessoas. Pessoas que não conviveram com Jesus, aliás, muito provavelmente pessoas que não eram nem 10, nem 20, nem 30 anos próximas dele. O que nós sabemos, né, é que se estima, né, que o primeiro texto escrito, o primeiro evangelho escrito tenha sido o Evangelho de Marcos, mais ou menos no ano de 70. Mateus e Lucas, 80, 90, e João, o Apocalipse de João, o último. Então, no ano de 100, mais ou menos. Não é esse o material que nós temos. O que nós temos é a cópia da cópia da cópia, da cópia, da cópia. Então essa é uma mera estimativa. Então nos falta ainda um material mais próximo, né? Mas vamos voltar para a pergunta, né? Quem escreveu o Novo Testamento? Só para nós termos uma noção, né? Uma ideia, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento inclui 27 textos, de aproximadamente 16 autores. 16 autores diferentes. Escritos, né, contando as cartas de Paulo de Tarso, que são um pouco anteriores, né, são do ano de 50 mais ou menos, escritos muito provavelmente entre 50 e 150. Os originais. E depois foram feitas as cópias. Só que dentro de um olhar, né, uma perspectiva. Mas nós não temos muito material ainda para ter certeza disso. Então, o primeiro ponto que nós teríamos que colocar em nossa compreensão é esse ponto, né? Esse texto que nós recebemos como sendo o Novo Testamento é um texto escolhido. Tudo bem? São 27 textos, mas por que 27 textos? Porque foram escolhidos os 27 textos. No contexto haviam vários outros textos. Se haviam vários outros textos, haviam várias outras compreensões. E isso nós teríamos que compreender agora, né? Aquela visão que nós recebemos do cristianismo é uma visão que sobreviveu ao longo da história, né, e que se chama de ortodoxia, eu já vou explicar melhor isso, né? Foi a visão que sobreviveu, mas existiam centenas de outras visões. E centenas de outros textos. Não esses textos que nós conhecemos. E aí, por uma sorte da história, né, ocorreu um evento extremamente interessante, né? Em 1945, um homem no Alto Egito, perto de Nag Hammadi, né, por engano, encontrou um vaso enterrado no chão. Ele quebrou o vaso, né, na expectativa de que tinha algo mais valioso dentro, né? Quando ele quebrou o vaso, o que tinha dentro do vaso? 52 textos. Evangelhos. Nenhum dos que nós conhecemos. Tinha o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe,
o Evangelho da Verdade, Apocalipse de Pedro, ninguém tinha ouvido falar, não é? Ou seja, uma série de outros textos que os historiadores às vezes tinham alguma referência, né? Porque algum outro texto de crítica já tinha aparecido, mas o texto em si não. E surgiu essa fonte nova. O que aconteceu a partir de 1945, né, quando esse material foi encontrado? Ele demorou um bom tempo ainda para ser descoberto, né, porque essa pessoa que encontrou deixou em casa, né, não tinha noção do valor daquilo. Aí depois aquilo foi parar no mercado negro. Né, uma parte foi para um lado, outra parte foi para outra. Então demorou até que alguns professores tivessem acesso e se juntasse esse material. Né. Então só na década de 70, 1970, nós tivemos a tradução desse material. Como ele foi escrito, e ele eram cópias feitas no Egito, eles estavam nem em grego, eles estavam em copta, que é um grego egípcio. Então eles foram traduzidos para o inglês só na década de 70. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Né? Porque entre o século I e 1970 é um bom tempo. Ou seja, uma outra visão do cristianismo, uma outra visão do que foi a história de Jesus, de qual era a mensagem de Jesus, só chegou a nós há 40 anos atrás. Então nós temos 1.900 anos, né, de uma mesma visão, que foi a visão que sobreviveu. Por isso é tão difícil questionar, não é? Por isso quando eu olho para vocês e digo assim, não, Jesus não era Deus, e nunca se anunciou como, talvez algumas pessoas tenham se ofendido. Não, mas como assim Jesus não era Deus? Como se eu estivesse ofendendo Jesus por falar isso. Nós estamos acostumados com uma tradição. Mas essa tradição, ela se tornou a tradição porque foi ela quem sobreviveu ao tempo. E há um motivo por isso, já vamos entrar nesse ponto. Mas haviam centenas de outras opiniões. Tudo bem? O que eu quero mostrar para vocês um pouco hoje, o que eu vou trabalhar o foco, né, é a mensagem de um outro grupo que foi chamado na época de gnóstico. Gnóstico. Eu já vou explicar um pouco melhor o porquê. Né? Eu disse que a visão que nós conhecemos é a visão da ortodoxia, certo? O que aconteceu ao longo do século II e século III, né, é que um grupo específico, o grupo que se considerava ortodoxo, né, foi criando uma instituição. Né? Então eles foram criando um processo hierárquico, foram alcançando uma organização maior, né? E por isso eles foram crescendo mais, sobrevivendo, vamos colocar assim, com mais eficiência. Né? E quando esse grupo se tornou a religião oficial do Império Romano, né? No começo do século IV, vocês conhecem a história de Constantino, né? Um imperador que se converte ao cristianismo. Né? Quando isso aconteceu, algo grave aconteceu em seguida. Né? Um grupo passou a ter poder. E esse poder inclui um poder policial. O que aconteceu em seguida? Pós 325, o ano de 325, né? Que é quando se consolida essa junção. Né? Perseguição. Já acontecia. Né? Nós temos várias cartas, por exemplo, do ano de 90, do ano de 110, do ano de 180, várias cartas dos ortodoxos, né? Diminuindo e perseguindo outros grupos, mas é um ataque verbal. O que acontece a partir de 325 é que eles passam a ter uma força policial. Então não só há uma discussão teológica, há, por exemplo, uma queima dos livros. Então se eu considero aquele grupo errado, vamos perseguir o grupo e queimar os livros. Por que será que estava enterrado os 52 textos? Por que eles estavam enterrados? Né? Nós sabemos o porquê. Né? No ano de 367, né, o bispo de Alexandria enviou uma petição, né, vamos dizer assim, uma ordem, né, para todas as igrejas do Egito, dizendo que teriam que ser destruídos todos os textos que não fossem ortodoxos. E que eles chamavam de heréticos. Um monge, no mosteiro de São Pacômio, como se chamava, percebendo que seria destruído, né, o material que ele utilizava, juntou toda a biblioteca do mosteiro e enterrou a biblioteca. Que é o que nós conhecemos hoje, esse texto que nós encontramos em 45.
que é chamado de Biblioteca de Nag Hammadi. Nag Hammadi, Biblioteca de Nag Hammadi, que foi encontrado na região de Nag Hammadi. Ou seja, é um texto sobrevivente de uma outra visão sobre o que é o cristianismo. Que chegou até nós há muito pouco tempo. Tudo bem? O que significa ortodoxia? Por que os ortodoxos disseram nós somos os ortodoxos, os cristãos ortodoxos? Ortodoxia vem do grego, né, e significa a opinião certa. Doxa é opinião. Orto é reto. Então é a opinião reta, é a opinião certa. Então esse grupo falou assim, eu tenho a opinião certa. Os outros são heréticos, ou seja, aqueles que escolheram o errado. Aqueles que escolheram a opinião errada. Mas se eu fosse, por exemplo, para Alexandria, no século I, e conversasse com um cristão, ele ia dizer assim, eu sou cristão. Entende? Ele não ia dizer eu sou herético ou eu sou ortodoxo. Porque quem disse que ele não era, foi um grupo só. Foi um grupo que disse, não, eu sou e você não é. Infelizmente foi o grupo que sobreviveu e perseguiu os outros. Tudo bem? Então, estamos claros nesse sentido? Né? Então, esse é um primeiro olhar só para a gente conseguir romper com a ideia de que aquilo que nós conhecemos é o certo. É por isso que eu estou falando isso. Eu não estou querendo só atacar os ortodoxos. Né? Estou falando isso para que vocês entendam que o que vocês consideram certo não é certo. O que vocês consideram certo é uma visão. Nem certa nem errada, é uma visão. De centenas de outras. Tudo bem? Sem contar que essa visão, né, também foi sendo muito alterada ao longo do tempo. Vocês vejam que pergunta simples e, eu diria assim, angustiante. Né? A partir de quando outras pessoas, além do grupo da ortodoxia, teve acesso ou passou a ter acesso aos textos? A partir de quando, vocês acham? Quando foi feita a primeira impressão da Bíblia? Impressão mesmo. Em 1456. Então vocês vejam, diz que havia uma distância, né? Do século III, do século I, II, III, até 1456, só quem tinha acesso aos textos era esse grupo aqui. 1456. Que foi quando Gutenberg inventou a prensa. Né? Então surgiu a imprensa, né? A prensa móvel. Até esse momento, todas as cópias que existiam eram cópias manuais. Mas quem fazia as cópias? Quem fazia as cópias? Os chamados monges escribas, que ficavam dentro do mosteiro sob a autoridade do bispo. Então, todas as cópias que existiam eram cópias que estavam dentro da ortodoxia, feitas por ortodoxia, por ordem da ortodoxia, e só a ortodoxia tinha acesso às cópias. Ninguém mais tinha acesso. Ou seja, quando nós dizemos que há um espaço entre nós e a mensagem cristã, é porque há um grande espaço. Há muito pouco tempo mesmo, foi possível fazer algum questionamento. Eu disse que a primeira publicação é de 1456. Essa publicação já é a publicação da escolha ortodoxa. Só a partir de Nag Hammadi, né, portanto de 1970, nós temos uma outra publicação, de uma outra visão. E aí uma historiadora que participou do processo de tradução, ela disse assim, pela primeira vez, nós podemos ouvir as vozes dos excluídos, por eles mesmos. Até então o que nós ouvíamos eram as críticas dos outros, né? As críticas dos ortodoxos. Certo? Muito bem. Então vamos começar, né, a apontar uns problemas, né, que surgiram dentro da visão da ortodoxia. Vocês vejam, os ortodoxos criaram 3 eixos fundamentais para sustentar a sua opinião e a instituição católica, como foi chamado. Né? Os 3 eixos são o credo, o clero e o cânon. Cânon é uma palavra grega, né, que significa lista. O cânone é a lista dos livros escolhidos. Que são esses 27 livros textos que eu apontei há pouco.
Então, o cânone é o texto escolhido, que passa a se tornar escritura, ou seja, são os textos sagrados. Como são textos sagrados, eles são inquestionáveis. E aqui nós temos um outro problema que não existia e passa a existir. Quando um grupo seleciona um texto e diz assim, esse texto é o cânone, ele transforma o texto em intocável. Então ninguém mais questiona o texto. Mas o texto é cheio de falhas, nós sabemos. Sabemos que o texto não só é cheio de falhas, como o texto é uma opinião só. Então quando você diz que o texto é inquestionável, você cria um congelamento das ideias. E isso aqui, esse processo que eu estou colocando, ele já começa a acontecer no ano de 90, 100. E ele se consolida ao longo de todo o século II e III. É muito rápido. É um processo de distorção muito rápido. Final do século I, século II, século III, já está consolidada a ortodoxia. E, com o cânon, o início do congelamento das ideias. Os bispos que formavam esse grupo aqui, eles diziam que a autoridade deles vinha de uma sucessão direta dos apóstolos. Por isso, não se podia questionar o cânon. Que seriam textos dos apóstolos, que não eram, né? E, portanto, você não toca nos apóstolos. E não toca nos sucessores dos apóstolos, que somos nós, os bispos. Né? Ou seja, você congelou completamente a interpretação da mensagem cristã. Parou no tempo, congelou em uma fatia só. E ainda criou um processo que não existia, né? Que é o processo de sacralização dos apóstolos. Os apóstolos são inquestionáveis. Os apóstolos são homens como todos os outros. Tinham opiniões diferentes como todos os outros. Vocês acham que é interessante, não é? Em 40, muito pouco depois, né? Muito pouco tempo depois da crucificação, né? Já há um grande debate entre Paulo de Tarso e Tiago. Esse debate acontece em Jerusalém. Porque Tiago entendia que, sendo o cristianismo a continuação do judaísmo, só os judeus poderiam participar. Então, ou seja, se você não era judeu e queria ser cristão, você teria que ser circuncisado. E além de ser circuncisado, você teria que seguir toda a dieta dos judeus e seguir toda a lei judaica. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que em 40, ou seja, 10 anos após, mais ou menos, né, a crucificação, já está havendo uma distorção absurda. Uma mensagem que era para ser universal, já tem alguém querendo dizer que não, ela não é universal, ela é só dos judeus. Então vamos agradecer Paulo de Tarso, que foi ele que conseguiu fazer com que isso não acontecesse. A opinião de Paulo de Tarso foi outra, não, é para todos a mensagem. Para todos. Qualquer um pode chegar até nós. Né? Qualquer um pode ser cristão. Então é só para a gente começar a pensar que as distorções elas são inúmeras. É preciso ter um senso crítico para avaliá-las. Né? Então vejam, esses 3 eixos aqui, que foi criado por ortodoxia, né? O credo. O que é o credo? Né? É uma regra de fé. Uma regra de fé. Que é construída dentro de rituais. Então você tem o batismo, você tem a Eucaristia e todos os outros rituais que compõem a ortodoxia, que todo mundo conhece pela tradição. Né? Isso foi criado, isso não existia. Esses rituais não existiam. Não era obrigatório, né, dentro de uma comunidade cristã. Qual que é o problema de se criar um credo? Né? E isso aparece nas cartas, né, desses bispos do período. Né? Então, o Irineu, o Tertuliano, que são os bispos principais. Né? Quando você cria uma regra de fé em um processo de ritual, você tira a principal característica da religião cristã, que é mudança de comportamento e uma descoberta interior. Esse era o eixo principal. O eixo de uma mudança interior, de uma mudança de comportamento, de uma descoberta, de uma busca pela verdade. Quando eu coloco um ritual e eu digo que você precisa cumprir a regra e seguir o ritual, eu estou criando um conceito de religião que envolve praticamente a obediência. Vocês entendem? Então, ou seja, o que é a religião cristã? É afirmar o credo. O que é o credo? Seguir essa regra de fé e fazer esses rituais aqui. Mas então é isso? Então eu entro na igreja, escuto, repito, sigo toda a regra do credo, participo das cerimônias e é isso?
Essa é a mensagem? Não era essa a mensagem. Não era essa a mensagem. Passou a ser. Ou seja, você transforma o cristão, né, em um passivo. É passivo. Inclusive, há uma frase do Irineu, que é um bispo desse contexto, que ele diz assim: é preciso abaixar a cabeça para a autoridade eclesiástica. Ou seja, a mensagem da autotransformação, ela se perdeu completamente. Porque basta repetir o credo, fazer os rituais, e eu já sou um cristão. Mas a proposta não é essa. Não era essa, pelo menos. Além do credo e do cânon, nós temos o clero. E aqui há o surgimento de um processo gravíssimo dentro da história do cristianismo. Né? O clero, que não existia e passou a existir, né, faz uma distinção entre dois tipos de pessoa. Então existe o clérigo e o leigo. O clérigo é aquele que está dentro da hierarquia da ortodoxia. Portanto, é o bispo, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, os padres e em terceiro, os diáconos. Esses são o clero. Todos os outros são os leigos. Ou seja, a humanidade está dividida em dois: a autoridade religiosa e todos os outros. Qual que é o problema disso, de criar isso? Né? Porque, mais uma vez, você tira da pessoa a possibilidade de ela efetivamente compreender a mensagem e realizar uma transformação. Porque só o que ela tem que fazer para ser religiosa é obedecer à hierarquia. Então existe uma hierarquia, que é o clero. E essa hierarquia cria o credo e segue o cânon. Só o que eu tenho que fazer como cristão é respeitar a hierarquia, realizar os rituais e, de forma alguma, questionar o cânone. Então vocês vejam, aqui nós observamos o nascimento do dogma, que não existia na mensagem cristã. Ou seja, o nascimento de uma tentativa de colocar algumas ideias como absolutas. Essa ideia, esse é o certo e acabou. Quem diz o que é certo? A hierarquia do clero. Quem aceita o certo? Todos os outros, que são os leigos. Então você ouve o certo, abaixa a cabeça e é isso. Repete o ritual, não questiona o cânone e acabou. Tudo isso foi construído. Nada disso existia na mensagem cristã. Quando nós observamos, por exemplo, um grupo desses considerados heréticos, né, que não se consideravam, mas foram considerados heréticos, como eu disse, por exemplo, os gnósticos, né, haviam vários outros, né, eu vou usar os gnósticos como exemplo, que no Nag Hammadi eram os maiores ali, eles eram os que tinham mais textos. Né. Vocês vejam que interessante. Os gnósticos também escrevem, nesse contexto, século II, né, século III, uma série de mensagens criticando as posições da ortodoxia. Né. Então eles falam, por exemplo, por que criar uma distinção entre os cristãos? E essa distinção aqui, né, o clero e o leigo, né, se são todos irmãos. Isso já se afirma no século II. Mas espera, são todos irmãos. Estão todos buscando a verdade? Por que criar uma distinção entre os cristãos? Por que criar uma hierarquia das reuniões cristãs? São todos iguais. Questionam os outros, né? Os excluídos. Vocês vejam, os gnósticos, nas reuniões que eles se realizavam, só para vocês terem uma compreensão do que isso significa, eles eram tão anti-hierarquia, porque eles entendiam que não tinha por que ter hierarquia, porque eram todos iguais, que eles faziam sorteios antes da reunião. Eles faziam um sorteio para saber quem ia ser o coordenador da reunião, quem ia fazer a leitura dos textos, quem ia falar, quem ia fazer uma profecia, como chamava, se inspirar e falar. Eles faziam sorteios. Por que sorteio? Para não existir hierarquia. Ninguém vai assumir uma posição oficial e é isso. Então sou eu o bispo que comanda a reunião. Não. Hoje é você, amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro. E no outro dia vai ser outro.
Eles faziam sorteio como uma forma de garantir que não existiria hierarquia. E uma forma de garantir que não existiria distinção entre as pessoas. E eles criticam, eles dizem assim, então os irmãos se perdem em ambições vazias, ambição de poder, ambição de ter uma posição diferenciada do outro. Não é essa a ideia. Os gnósticos não tinham nenhum processo hierárquico. Vocês vejam uma outra distinção fundamental, né? Se aqui se afirma que o que está colocado é certo e pronto, aqui acontece o contrário. Os gnósticos, eles não só questionavam, né, como eles estudavam vários outros filósofos. Por exemplo, toda a tradição grega. Estudavam toda a tradição grega. E ensinavam a tradição grega e também ensinavam a mensagem cristã. Porque, claro, estamos todos buscando a verdade. Ou seja, é um questionamento constante. Não é um congelamento, é um questionamento constante. Quando eu digo que o cânon é o certo, eu nego todo o conhecimento da história humana. Eu nego a filosofia cristã, eu nego a filosofia helenística, né? Eu nego toda a tradição grega, porque nada disso importa, o que importa é o cânon. Portanto, aqueles 27 textos selecionados. Mas e o resto do conhecimento? E todo o conhecimento humano? Os outros grupos estudavam. E sabiam que deveria haver um questionamento constante. Para não haver um congelamento. Então veja quanto isso é grave, né? O clero dizia que a fé do bom cristão se mostrava pela obediência. Então aquele que fazia questionamentos não tinha fé. Vocês percebem o quanto isso é grave, né? Então aquele que tem fé é aquele que não questiona. É o contrário. Aqui, com essa ideia de anular o questionamento, nós vemos surgir um outro conceito errado, que é a fé cega. Então aqui surge a fé cega, que não existia. Então, é isso. Não se questiona. Se fizer pergunta, é falta de fé. Então ninguém faz pergunta. Vocês vejam, eu vou entrar um pouco nisso daqui a pouco, né? Mas a base da mensagem cristã é a igualdade. A ortodoxia alterou os textos para colocar a mulher como submissa. Então, por exemplo, tem uma carta de Paulo de Tarso, e isso é fato, né? Dentro dos historiadores é um consenso, né? A carta foi escrita por uma outra pessoa, e as outras cartas de Paulo também foram alteradas, né? Para retirar tudo aquilo que valorizava a mulher. Então tem uma carta de Paulo que ele diz assim, nas reuniões cristãs, a mulher fica calada. A mulher não fala, não pode falar. E ela está submissa à autoridade do homem. Isso não existia. Isso também foi colocado. E é um fato que foi colocado pelos historiadores. O que existia? Existia uma igualdade total. Igualdade total entre os membros. Homem, mulher, escravo, livre, judeu, não judeu. A mensagem cristã é uma mensagem da igualdade. Não existiam distinções. Qualquer distinção que vocês observarem foram distinções criadas, porque não existiam. São todos seres humanos, né, em busca da verdade. Não há distinções. As distinções foram construídas dentro de um processo hierárquico. E, aliás, extremamente prejudicial. Diga-se de passagem. Né? Vocês vejam que interessante. A mensagem dos gnósticos ela é muito diferente daquilo que nós conhecemos como a tradição cristã. Aliás, eu vou começar a falar e eu imagino que vocês vão dizer, não, isso está errado, isso não é cristianismo. Né? Porque é muito diferente. Né? Vocês vejam o que diziam, por exemplo, os evangelhos encontrados em Nag Hammadi. Vocês vejam que interessante. Né? Vou tentar traçar alguns elementos da mensagem. Né? Os cristãos considerados gnósticos, né, eles eram chamados de gnósticos, porque tem um termo grego que é gnosis, que significa conhecimento. Gnosis é conhecimento. Então eles eram chamados de gnósticos porque eram aqueles que buscavam conhecimento. Algo errado até aqui? Ao contrário, não é? É isso mesmo. Mas já colocado de uma forma pejorativa pelos ortodoxos. Né? Mas qual que é a mensagem dos gnósticos? O grande sentido é o autoconhecimento.
Essa é a mensagem principal que aparece em todos os textos não canônicos, né, que foram encontrados na Nag Hammadi. A proposta principal é o autoconhecimento. Porque só quando o homem se conhece, se autoconhece, ele descobre que ele é uma centelha divina. Veja, essa é a mensagem dos gnósticos. Quando o homem faz o processo do autoconhecimento, ele chega à conclusão e ele descobre que há uma luz interior. E esse é o termo que eles utilizavam, uma luz interior. E que essa luz interior, ela vem da sabedoria, que é Deus. Então há uma sabedoria criadora, em alguns textos eles chamam de mente, há uma mente criadora, e essa mente penetra todas as pessoas, através de uma luz interior. E a pessoa é essa luz interior, que é imaterial. A luz interior, a pessoa, a inteligência, ela é imaterial. E a mente criadora, que é a mente de Deus, ela é também, e ela está na inteligência. Então vocês vejam que interessante, né? Aqui já existia um conceito de Deus imanente. Não é o Deus transcendente dos ortodoxos. É um conceito de Deus imanente. Deus é um logos, como se diz em grego, que é uma razão. É uma sabedoria criadora. Dessa sabedoria surgem os homens, né, que eles usavam o conceito, inclusive, de antropos, né, que é a essência do homem. E essa essência, ela é a mesma, que essa é a essência da sabedoria, que é a mente criadora. Ou seja, todos nós viemos, de acordo com os gnósticos cristãos, né, da sabedoria. Nós somos filhos da sabedoria. E nós somos uma luz interior, imaterial, pré-existente, já existia, né, e isso está nos textos gnósticos, né, nesse momento, vivendo a carne. Eles falavam de vestir-se, né? Então essa luz interior está vestida pela carne. E esse estado de estar na carne, né, é um estado que gera confusão, que gera angústia, gera um pouco de dor. Né? Então é um estado de confusão, tanta confusão que faz com que o ser esqueça a sua origem. Portanto, ele deixa de compreender que ele é uma luz interior. Então a mensagem dos gnósticos é autoconhecimento para se alcançar a luz interior. Porque quando se alcança a luz interior, se alcança o conhecimento de Deus. Então a mensagem deles é essa. Só através do autoconhecimento você conhece Deus. Só através do autoconhecimento, portanto, você começa a conhecer o universo. Então vocês percebem que só aí nós já temos um ponto totalmente diferente da mensagem ortodoxa. Por quê? Porque todo o conhecimento está na pessoa. Ela precisa buscar o conhecimento. A luz interior é uma potencialidade nesse sentido, né? E a pessoa precisa fazer o retorno para alcançar o conhecimento, para alcançar a gnosis. Ou seja, não há nessa filosofia cristã, né, nenhum tipo de processo exterior. Entende? Não há ritual, não há hierarquia, não há uma verdade que alguém diz. Todo o processo é um processo do ser se construindo. Portanto, todo o processo é um processo do ser buscando o conhecimento. E esse conhecimento está nessa luz interior que ele é. Desse conceito da natureza humana, né, como ser uma natureza criada, inclusive tem uma metáfora que eles usam que eles falam da mãe, né? Então, essa sabedoria é a mãe. E do seu útero tudo veio. Que é a natureza criadora, a sabedoria criadora. Né? Essa essência comum de todos os homens é o fundamento da igualdade. Por que é o fundamento da igualdade? Né? Porque todos têm a mesma essência e todos estão buscando a verdade, buscando o conhecimento. Então vocês vejam, essa mensagem já é completamente diferente da que nós conhecemos. Porque nós conhecemos uma mensagem de um Deus transcendente e de um Deus, como explicavam os ortodoxos, né, que está totalmente distanciado dos homens. Deus é o Criador e a humanidade ela é passiva, ela foi criada. E aí o grande desafio da humanidade é
supriram, vamos colocar assim, essa distância entre ela que foi criada e o Deus Criador e alcançar a salvação. Essa é a mensagem ortodoxa. E como se faz isso, de acordo com os ortodoxos? Como você rompe essa distância que existe entre você e o Deus Criador? Através da igreja. Então vocês conhecem a frase, fora da igreja não há salvação. É uma frase do século II, já, de Irineu. Já nesse processo aqui da ortodoxia. Ou seja, essa mensagem aqui do autoconhecimento não existe aqui. Porque aqui, para alcançar algum tipo de conhecimento de Deus, você recorre a uma autoridade eclesiástica. Você não alcança nada. Você simplesmente recorre a uma autoridade eclesiástica e espera que ela te leve à salvação. Aqui não há salvação. Aqui há conhecimento. Vocês vejam, essa filosofia salvacionista, né, ela é extremamente prejudicial. Por quê? Porque quando se cria a ideia de que a história caminha para um julgamento final, né, ou para um apocalipse, né, ou para um momento onde haverá a salvação de alguns e a condenação de outros, né, quando você aponta isso e diz que antes disso haviam os profetas, né, que estão prevendo os acontecimentos, né, então você segue os profetas e aguarda o julgamento. Quando se cria essa filosofia salvacionista da história, né, você tira totalmente do sujeito, da pessoa, a ação. O que eu posso fazer se não aguardar essa história chegar ao final, ao momento da salvação? A filosofia da história salvacionista é péssima, que faz esse distanciamento. Então a pessoa ela é praticamente passiva, ela é inerte. Porque ela precisa só seguir a ortodoxia e aguardar o momento da salvação. E ainda torcendo para que dê certo. E enquanto a proposta aqui era totalmente o oposto. Você só alcança uma iluminação, como eles chamavam, quando você alcança o conhecimento. E a busca do homem é a busca pela iluminação. Quando não há a iluminação, há a ignorância. Na mensagem dos gnósticos. E da ignorância vem a dor. Vocês vejam que curioso, né? Aquele termo que todos nós ouvimos a vida inteira, né, que é o pecado. Né? O pecado. De onde vem a palavra pecado? O que é pecado? Nós conhecemos uma tradição, né? A tradição ortodoxa. Mas o que é o pecado? A origem do termo, né, por incrível que pareça, vem do esporte dos arqueiros, que miram o alvo e acertam o alvo. Né? A origem do termo vem de errar o alvo. Você está mirando no centro do alvo, você erra o alvo. Ou seja, é um erro. O pecado é um erro. E dentro dessa explicação, é um erro moral. Ou seja, eu não consegui fazer aquilo que eu queria. Eu queria acertar ali, eu não acertei. Moralmente eu queria ir para cá e eu não consegui. Dentro da filosofia cristã. Então, a minha proposta moral era essa, não consegui. Esse é o pecado. É um erro. O pecado não é uma condenação. E aí a gente vai observar, por exemplo, esse bispo que eu falei, o Irineu, né, já escrevendo no século II, que a condenação do fogo eterno atinge aquele que não busca a salvação. Vejam, isso não existia. Condenação do fogo eterno, isso é novidade. Então vocês vejam, foi se criando um processo de medo. Ou você obedece, ou tenha medo, que você vai ser castigado. E o pecado entra nesse contexto como aquilo que é inevitável. Né? Então já houve o pecado original, pronto. É melhor você obedecer, porque senão você já está condenado. Mas o pecado não é isso. O pecado é um erro moral. Sendo um erro moral, qual é a grande questão? É buscar acertar. Através do autoconhecimento. Certo? Então veja, é uma mensagem bem diferente. É uma mensagem cristã. Tão cristã quanto a que nós conhecemos. Entendem? A pré-existência da alma, a sabedoria, a busca por essa luz interior.
Vamos tentar, então, sintetizar alguns elementos principais dessa filosofia cristã. Eu citei os gnósticos, vou tentar fazer um apanhado. Né? Eu falei para vocês que a base de toda a filosofia cristã é a ideia de igualdade. E vocês vejam, só isso já é uma extrema revolução. Vocês imaginem no século I alguém afirmar que somos todos iguais. Na metáfora do pai, né? Somos todos filhos. E todos irmãos. Isso é extremamente inovador. Né? Só essa mensagem de Jesus de Nazaré já é uma revolução. A mensagem da igualdade. E aí aquilo que eu disse para vocês há pouco está em uma das cartas de Paulo. Ele diz exatamente isso. Não há homem nem mulher, não há judeu e não judeu, não há escravo nem homem livre. Todos são iguais em Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo, como eu disse. Porque todos são iguais perante a Deus também. Todos são filhos de Deus, do Pai. Então a mensagem da igualdade é a mensagem fundamental. E o fundamento dessa igualdade é uma mesma natureza criadora. Então a humanidade, o anthropos, foi criado para a sabedoria. Então nós temos todos a mesma essência. Portanto nós somos todos iguais. Tudo bem? Essa é a base. Né? Dessa base, a igualdade, saem todos os outros fundamentos. Né? Saem todos os outros processos. Por exemplo, o processo do amor, né? O processo da caridade, né? O processo do perdão. São todos consequências disso. Da consciência de que somos iguais. Vocês vejam, os gnósticos trabalhavam uma metáfora, né? Que eles falavam assim, existe a igreja visível, mas existe a igreja invisível. Qual é a igreja invisível? A visível nós sabemos qual é. Né? Qual é a igreja invisível? É aquela formada pelas pessoas que já alcançaram a iluminação. Então, pelo autoconhecimento, elas já alcançaram a iluminação. Assim que elas alcançam a iluminação, elas passam a iluminar. Então, são pessoas que passam a contribuir para a transformação. E esse número de pessoas estão espalhados pelo mundo e formam uma igreja invisível. Isso é uma comunidade de pessoas que estão contribuindo para a transformação. Né? E há algumas frases interessantes nesse sentido. Né? Vocês vejam, mensagens atribuídas a Jesus, né? Que estão, por exemplo, no Evangelho de Tomé, no Evangelho da Verdade, no Evangelho de Filipe, todos os evangelhos encontrados em Nag Hammadi. Né? Uma frase, por exemplo, é essa. Né? Não procure lá, não procure aqui. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus, né? Essa é uma outra questão. O reino de Deus, nós conhecemos uma visão ortodoxa. Né? O que seria o reino de Deus? É uma outra realidade, né? Que em algum momento vai, no momento específico, né, do juízo final, né? O reino de Deus vai se estabelecer na Terra. Não é isso que nós entendemos dentro da ortodoxia. Né? Aqui a visão do reino de Deus é completamente diferente. Esse reino de Deus é essa luz interior. E ele só passa a existir quando a pessoa alcança essa compreensão. Ou seja, o reino de Deus está dentro de você. E você precisa alcançá-lo. E quando você alcança a iluminação e passa a iluminar, você passa a ser também uma representação desse reino de Deus. Ou seja, você passa a formar essa igreja invisível. E passa a contribuir com a transformação. Então vocês vejam, é um processo interessante, é um processo de crescimento do ser. Que vai alcançando alguns estágios de conhecimento, né? E são sempre estágios de conhecimento, e assim eles colocam. Né? Então você vai alcançando graus de entendimento até chegar o momento da iluminação. A ressurreição, que aqui foi interpretada como uma ressurreição da carne, para os gnósticos uma ressurreição espiritual. Inclusive eles fazem umas críticas árduas, eles falam assim, mas são tolos, são palavras deles, mas são tolos, né? Eles fazem as interpretações mais superficiais e literais. Não compreendem a mensagem. Se referindo àqueles que falavam do reino de Deus como sendo algo exterior. E se referindo àqueles que falavam da ressurreição como sendo a ressurreição da carne. Não é. Dentro de uma outra filosofia cristã. A ressurreição é o momento da iluminação. Portanto, o momento em que o ser entendeu que ele é filho de Deus. E que ele é uma luz interior. Buscando a verdade. E aí nós temos um conceito interessante, né? Vocês vejam que está tudo linkado, né?
O que liberta? Só o conhecimento. Então, todos conhecem a frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é essa frase? Todos nós conhecemos. Há uma outra frase que está no Evangelho de Tomé, que é assim: o ser que procura é o ser que revela. O ser que procura é o ser que revela. Ou seja, a revelação da verdade não vem através de terceiros. Entende a mensagem? A revelação ela não é algo que vem por um texto, ou que vem por uma autoridade, ou que vem pela repetição de um ritual. A revelação ela vem só pela busca interior. Não há uma revelação esperada de Deus, porque Deus é imanente. Então, para fazer a revelação é preciso procurar. Procurar aonde? Dentro. Aquele que procura é aquele que revela. Esses já são pontos completamente diferentes. Né? Vocês vejam uma outra mensagem interessante, a mensagem do perdão, por exemplo. Né? A mensagem do perdão, na visão dos gnósticos, ela não está associada com o perdão divino. Então, um perdão que Deus vai fazer sobre alguns, né? Ou Deus vai realizar um perdão sobre o povo judeu, o povo escolhido, algo desse tipo. Né? A mensagem do perdão... Desculpe. Perdeu o som? Uhum. Foi? Agora está certo? Ninguém nem se mexeu, né? Então eu estava falando, ninguém estava ouvindo, ninguém se mexia. É isso? Ah, então tô. Se ninguém me avisa, eu continuo falando para mim mesmo, né? E ninguém escuta. Né? Então tá bom. Vocês vejam, a mensagem do perdão, por exemplo, na visão dos cristãos gnósticos, né? Ela está relacionada com o rompimento de uma cadeia de sofrimento. Vocês vejam que conceito interessante. Né? Então, alguém cometeu um erro. Esse erro, ele gera uma cadeia de consequências. O perdão, na visão dos gnósticos, é a percepção pela sabedoria interior de que o ato do perdão, ele vai romper com a cadeia de consequências. Então, quando eu perdoo, eu estou impossibilitando erros maiores de acontecer. Sofrimentos maiores de acontecer. Porque eu estou, através da misericórdia, né, e como eu sou uma luz interior, uma misericórdia também divina, né, eu estou rompendo com o ciclo de causa e efeito. Esse é o entendimento do perdão para os gnósticos. Uma sabedoria individual, através da misericórdia divina, né, que faz romper uma cadeia de causa e efeito, que poderia gerar consequências maiores. Então você faz o perdão e aquilo se resolve. Interessante, né? Então vocês vejam, um conceito de perdão individual. Não são alguns que perdoam. Não é uma autoridade que perdoa. Não é Deus que perdoa um povo ou outro. Né? É um alcance do perdão como uma moral individual. Portanto, o perdão é uma ação também de caridade, né, do indivíduo. Isso é um conceito bem interessante. Né? Só voltando para o ponto da verdade, do conhecimento, né, essa relação, né, e eu queria que isso ficasse muito claro, né, essa relação entre autoconhecimento, conhecimento e liberdade é fundamental na filosofia cristã. Né? Só através do conhecimento é possível aumentar a liberdade. A liberdade não é algo dado, né? Não é algo entregue, né? Não é um presente. Né? A liberdade ela é uma consequência do alcance do conhecimento. Então, procurareis a verdade e a verdade te libertará. É nesse sentido. Né? No sentido de que, quando eu faço o autoconhecimento e eu passo a conhecer a origem da humanidade, né, e a criação do universo, eu alcanço esse conhecimento e esse conhecimento me liberta. Por que me liberta? Porque eu me liberto do processo da carne. E eu entendo que a realidade ela é espiritual. Essa é a mensagem dos gnósticos. Eu entendo que eu sou um ser imortal anterior. E que vivo nesse momento um sentimento de sofrimento, um pouco, né? Um sentimento de confusão, uma certa distância, mas esse é um processo temporário, né? Que muda quando eu alcanço o conhecimento. Certo?
Isso é muito interessante. Né? Esse é um processo de interpretação muito diferente daquilo que nós conhecemos. Né? Então, vocês vejam, né, tentando sintetizar alguns pontos. Né? Toda a mensagem que nós encontramos dos chamados heréticos, né, ou nesse caso dos gnósticos, né, é uma mensagem muito diferente daquela mensagem tradicional que nós recebemos. Né? E é uma mensagem que está sempre levando a responsabilidade para o ser, para o indivíduo. Esse é um ponto que nós teríamos que compreender muito bem. Né? Essa distância que nós estamos acostumados a ver, né? Essa distância da religião como sendo um espaço sagrado, né? Então a religião como um local que você frequenta, ou a religião como algo que você respeita, como uma obediência que você faz, nem uma repetição, nada disso está presente na mensagem cristã original, né? A mensagem cristã como interpretada por alguns outros grupos. Né? Então esse é um ponto fundamental. Né? A mensagem é sim uma mensagem de perfeição moral. A busca por uma perfeição moral. A busca, por exemplo, pela capacidade de amar. A busca, por exemplo, pela capacidade de compreender a igualdade. A busca pela capacidade de aprender a procurar o conhecimento. Isso é parte da filosofia cristã. Isso é parte da moral cristã. Isso é parte da mensagem de Jesus de Nazaré. A busca pelo conhecimento que liberta, a ação moral do indivíduo, né? A busca por essa perfeição moral, portanto, o aprimoramento dos valores morais. Né? E esse é outro ponto fundamental. Né? O cristianismo talvez tenha sido a primeira filosofia da história, né, que apontou para uma moral universal, né? Ou seja, os valores morais são universais. Essa é uma mensagem nova também. Né? Até então, muito do que se trabalhava eram opiniões, né? Então eu sigo tal filosofia, eu tenho uma ética individual, né? Eu sigo os estoicos, né? Eu sigo os pitagóricos, eu sigo os céticos, enfim, a filosofia grega, por exemplo, trabalhava mensagens isoladas, morais. O cristianismo é o primeiro que aponta para valores morais universais. E a base dos valores morais universais é a igualdade. Isso também é muito, eu diria, revolucionário. Né? A compreensão de que o caminho da evolução moral é um caminho que abarca todos, sem exceção. Isso é extremamente interessante. Vocês vejam, por exemplo, o caminho de Jesus. Né? A tradição judaica, se nós perguntássemos, se nós fôssemos até o século I e conversássemos com um judeu, né, e disséssemos assim, como vai ser o Messias? Né? Então, a tradição judaica trabalha a ideia de um Messias, né, que vai aparecer. Isso está anunciado pelos profetas judeus. Né? Se eu chegasse no século I e perguntasse para um judeu, como é o Messias? Como será o Messias? A resposta, sem exceção, de todos os judeus seria: o Messias vai ser um grande general. Porque a ideia que os judeus tinham do Messias era de alguém que chegaria com um grande exército e expulsaria os romanos. E instauraria o reino de Israel. Ou seja, a ideia que se tinha do Messias era de alguém que iria se impor pela força. Era alguém que chegaria e pela força e pelo poder instauraria um reino de Deus, né, que seria o reino de Israel, na terra, expulsando qualquer outro invasor. Então, se você chegasse para alguém, né, no século I, para um judeu, e dissesse assim, não, mas o Messias já está aí. Né, é um carpinteiro de Nazaré, um pregador itinerante, né, dariam risada. Os judeus dariam risada. Se você dissesse assim, não, mas o Messias acabou de ser crucificado pelo Império Romano, o judeu daria risada. Diria, não, mas então não é o Messias. Porque o Messias ele veio para acabar com o Império Romano. Como é que ele foi crucificado pelo Império Romano? Vocês vejam o que eu estou querendo dizer, né? Esse Jesus que nós conhecemos, o Jesus que andou entre os mais excluídos, é um Jesus completamente inesperado. Por isso a mensagem dele não foi compreendida. Esperavam um Messias que trabalharia com a força e com o poder. E o que nós encontramos foi o contrário. Foi um Messias que trabalhou com a igualdade. Foi um Messias que estava entre os mais excluídos do contexto.
Vocês vejam, na tradição judaica, é preciso ter longe da cidade um local para jogar os leprosos. Eles não ficam na cidade, você joga eles longe da cidade, em outro lugar. Jesus atendeu os leprosos. Não se pode conversar com as prostitutas. Jesus conversou com as prostitutas. Se discrimina os escravos. Jesus conversava com os escravos. Os doentes são rejeitados. Jesus atendia os doentes. Vocês vejam o que eu estou querendo dizer, né? Essa mensagem da igualdade é uma mensagem que está na vida de Jesus de Nazaré. Ele caminhou entre os mais pobres, entre os doentes, entre os escravos, entre os excluídos do contexto. E essa mensagem não foi compreendida no momento, porque não era nem o que se esperava. E eu diria que nós estamos até hoje tentando compreender. E ainda não compreendemos. A mensagem ela não é só espiritual, ela é também uma mensagem social. Essa igualdade ela não é uma igualdade que está em outro plano espiritual. É uma igualdade que também aqui deve se colocar. Por isso a força, por exemplo, da caridade é tão forte. Por isso nós vamos observar que nas primeiras comunidades cristãs, como por exemplo a comunidade de Jerusalém, onde Pedro ficava, era praticamente um local de atendimento. Os doentes iam para lá. Eles distribuíam, por exemplo, pão. Então faziam uma coleta e distribuíam pão entre a comunidade. Isso é algo muito novo, por incrível que pareça. Você ter preocupação com o outro é algo novo. E vem da ideia de igualdade. Você ter disposição, por exemplo, para fazer a caridade é algo novo, que está aqui na mensagem cristã. Você se colocar em prontidão para auxiliar o outro, por exemplo, na busca pela verdade, é algo novo também. Você compreender que os excluídos de hoje não são excluídos, são iguais, é algo novo também. É algo que está na mensagem cristã. É esse o propósito, né? Essa é a busca. É aí que reside a mensagem. Mas, infelizmente, o que nós percebemos, né, é que entre roupas especiais, né, entre templos, entre rituais, nós fomos colocando algumas máscaras na frente da mensagem. Então, ao longo dos séculos, nós fomos criando camadas que não existiam. E, de repente, chegamos hoje no século XXI e você olha e mal consegue enxergar a mensagem. Porque a mensagem ela está perdida em meio a máscaras. Que máscaras são essas? A máscara da distinção, da diferenciação entre as pessoas, né? A máscara da autoridade, a máscara da salvação, a máscara do pecado como algo irreparável. Portanto, a máscara que tira do indivíduo a ação. Que não era a mensagem cristã. A mensagem cristã sempre foi o ser no caminho de se tornar um ser melhor. Através dos valores morais, através do aumento da sua liberdade pelo aumento do seu conhecimento e através principalmente da busca pelo autoconhecimento. Então, talvez, né, eu diria que seria importante, né, se nós, pelo menos, utilizássemos alguns desses apontamentos. Né, é claro que não dá para, em uma hora, né, trabalhar os elementos, todos os elementos, né, mas pelo menos eu diria que se nós conseguíssemos romper com aquilo que nós julgamos certo e romper com essa distância que nós fizemos entre nós e Jesus de Nazaré, então, é outra coisa. Se nós rompêssemos com isso, eu já acredito que seria um grande avanço. Se nós entendêssemos que não. A mensagem ela é necessariamente prática. Não é uma mensagem de utopia, não é utópica. É uma mensagem para o presente. Por isso foi tão ruim, por exemplo, essa mudança no conceito da ressurreição. Né? Porque todos aguardam o momento da ressurreição do corpo. Quando a ressurreição ela é espiritual hoje, alcançando a iluminação.
saindo da ignorância e alcançando a iluminação. Então, eu acredito que esses são alguns traços básicos, né? Alguns elementos, eu diria, centrais. Né? Esses textos, né, esses evangelhos dos excluídos, né, ainda estão para serem estudados. Né? Então, como eu disse, estão aí há 40 anos, né? Então ainda há muito material. Né? Então eu entendo que ainda haverá uma grande revisão daquilo que se compreende como cristianismo. Né? Sem dúvida, ainda haverá transformações intensas na nossa compreensão. Que bom, né? Porque o principal é abandonar o dogma, abandonar qualquer tipo de congelamento das ideias, né? E assumir uma busca constante pelo conhecimento. Então nós vamos aos poucos, né, entendendo melhor a mensagem, né? Nós vamos aos poucos traçando algumas compreensões novas, né? Rompendo com alguns limites que foram colocados e, quem sabe, nos tornando pessoas um pouco melhores. Né? Se somos cristãos, então, não sei se todos são, né, mas se eu me considero cristão, eu preciso entender que essa mensagem ela é prática. Certo? E o olhar sobre a história, né, nos ajuda a realizar essa compreensão. Um olhar sobre as distorções que foram colocadas nos ajuda também a entender que a mensagem é mais próxima de mim do que eu imagino. Então nós vamos, aos poucos, alcançando isso. Né? Eu vou abrir um tempo para pergunta, né, que nós temos uma margem, né, de diálogo aqui, né, isso já está programado. Então eu queria, nesse momento, né, perguntar se alguém quer fazer algum tipo de observação, tem alguma dúvida. Né? Sim. Opa. Esses textos estão disponíveis na internet? Não sabe se está disponível, se tem como achar eles? Esse de 1945? Uhum. Até, eu não escrevi o nome aqui, né? Nag Hammadi, a biblioteca de Nag Hammadi, né? Tem muito material na internet, mas eu sugeriria comprar a tradução oficial mesmo, né? Então, tem algum material já tem em português, né? Então eu sugeriria comprar. Não sei se tem aqui. Né? Mas porque a internet às vezes é perigosa, né? Às vezes tem umas seleções complicadas, traduções, né? Então eu sugeriria ir atrás da tradução feita pelos professores mesmo, pelos pesquisadores que trabalharam em cima do material. São dois M's, desculpa. Outra pergunta que eu tenho Diga. tem nada a ver. Qual que é o posicionamento hoje da ortodoxia e igreja católica, que seja em relação a Nag Hammadi? Pois é. Como os tempos mudaram, né, felizmente, né, não foi possível sequestrar essa informação aqui. A verdade ela foi sequestrada por um bom tempo. Hoje já não dá mais. Então, por exemplo, quando esse material surgiu e se descobriu a sua proporção, né, a própria ONU assumiu o papel de coordenar o trabalho de tradução. Né? Então, a Unesco chamou um grupo de professores, especialistas, né, e esses professores passaram a trabalhar na tradução. Né? Ou seja, hoje não tem como pensar em segurar isso, né? Como foi segurado por muito tempo, né? outros tipos de mensagem. Né? Então, felizmente é assim. Né? O conhecimento está mais... Ainda bem, né? Está mais aberto. Né? Alguma pergunta? Você falou dos gnósticos, eu me lembrei daquela frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo e Isso. serás. Exatamente. Esse é um ponto bem relevante, né? Eu não sei se eu deixei bem claro assim, né? Os grupos gnósticos, boa parte deles estudava filosofia grega. Né? E esse é um elemento interessante, assim, porque o fato de você aceitar que você precisa compreender os grandes nomes do conhecimento, né, te faz entender melhor todas as mensagens. Né? E o curioso é que, por exemplo, há um outro cristão importante que é o Orígenes, né, que ele começa a ele estuda a filosofia grega e ele começa a dizer, por exemplo, que o cristianismo é uma continuação da filosofia grega. Então ele diz assim que na realidade todos os profetas judeus, né, todos os grandes pensadores da filosofia da história da Grécia, né,
e o cristianismo, eles fazem parte do mesmo processo, que é um processo de conhecimento da humanidade, né? Então o cristianismo, na verdade, ele é o auge desse processo, né? Isso é muito interessante porque nessa visão, né, Jesus é visto como um grande educador. Não é um salvador, né? Não é nem mesmo um profeta, é um grande educador, né? Então é uma pessoa que veio trazer uma mensagem e trouxe uma mensagem que é a melhor mensagem que nós temos. Então, seguindo essa compreensão, né, é uma linha, né, de evolução do conhecimento, os profetas judeus, os filósofos gregos, e você chega à mensagem cristã, né? Isso é muito interessante, né? E eu diria assim, muito importante. Esse processo de dizer que só isso é o que deve ser conhecido, né? Então, isso aqui é o certo, esses 27 textos. É um processo que isola a verdade, né? E portanto, destrói a verdade, né? Porque a verdade está em construção, ela não pode ser fechada nem congelada, né? Então, felizmente, esse processo aconteceu em outros grupos, né? Que bom, né? Esses achados são os achados da caverna de Guru? Não. Então, tem alguns, por exemplo, na mesma década, um pouco antes, encontraram aqueles manuscritos do Mar Morto, né? Só que não é referente aos grupos cristãos, né? É anterior, né? É do século I, II antes de Cristo, né? Então se referem aos essênios, é um grupo de judeus, né? Judeus eremitas, né? Tem algumas outras descobertas isoladas, né? Tem, por exemplo, no final do século XIX, se encontram um evangelho de Judas, se não me engano, né? Mas também só partes, né? Então há uma dificuldade, né? Nag Hammadi foi muito forte, porque foram 52 textos, né? E textos completos. Então, isso foi muito impactante, assim, né? E nos auxilia a repensar todo o processo. Eu quero dar os parabéns para você, né? Porque eu imagino que é um assunto difícil de falar em uma hora, né? Além do que é polêmico, né? Tem que ter cuidado aonde avançar, porque rompe com algumas verdades, algumas premissas, né? Que se acredita em dogmas, e é perigoso, né? Sim. Então, parabéns para você, pela isonomia que você teve, fazendo uma retrospectiva histórica, ajudando a esclarecer. Muito bom. Tomara que esse processo continue, que tenha outras palestras nesse foco. Eu acho que as pessoas têm interesse em perceber. Pena que não tá cheio, né? Está cheio aqui, né? Sim. É fantástico. Então, quero agradecer a você e sucesso aí. Você já é iluminado, na verdade. Imagina. O papel, na verdade, é trazer essa luz, né? Não. Lógico, são todos iguais, mas você, consequentemente, para mim, está um pouco à frente no conhecimento. Não. E parabéns, é só isso. Por favor. Então, você tocou num ponto importante, assim, né? Vocês vejam, eu não estou aqui para criticar, por exemplo, a Igreja Católica, né? Eu não vim aqui para ficar fazendo julgamentos, né? Mas, em um processo dos fatos, né? Um processo histórico dos fatos, há vários problemas dentro dessa ortodoxia, né? Então, eu não posso deixar de mencioná-los, entende? Mas não que a minha intenção aqui é essa. A minha intenção é buscar o foco da mensagem. Nós estamos tentando, né? E para buscar o foco da mensagem, você tem que desconstruir algumas, eu diria assim, algumas intermediações que não existiam. Foram criadas algumas máscaras e algumas intermediações, né? Então, mais nesse sentido mesmo, né? Não é uma agressão, né? Se eu fosse agredir, eu estaria incorrendo no mesmo erro, né? O erro de dizer que eu estou certo e o outro está errado, né? Dizer que aí eu sou o ortodoxo e o outro é o herege, né? Então não é essa a proposta, né? A proposta é buscar um senso crítico, né? Então é o contrário da fé cega, né? É o senso crítico. E é o que nós precisamos buscar, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para os grandes profetas, né? Os grandes nomes não só da tradição judaica como da humanidade, né? Infelizmente, né, se cria essa ideia de que os profetas estão fazendo profecias, né, no sentido de adiantar o futuro, né? Então os profetas eles fazem o traçado da história, né, e vão apontando para onde vai a humanidade e tal. E eles mesmos nascem dentro de uma tradição profética e tal. Infelizmente isso distancia mais uma vez, né, nós, né, da mensagem principal dessas pessoas. Você falou de Sócrates, por exemplo, né? Qual é a mensagem de todos esses grandes nomes, né, da história da humanidade? Sempre é um padrão de comportamento. Sempre é uma forma de conhecer o mundo, né? Vamos pensar, por exemplo, Lao Tse, né, que praticamente funda
a cultura chinesa, o Tao Te Ching, como se conhece, né? É uma base moral e um padrão de entendimento e comportamento que permanece na cultura chinesa até hoje. O que representa, por exemplo, Sócrates na cultura grega e no mundo ocidental, a mesma coisa, né? Então são nomes que vão fundando valores. Só que a gente às vezes olha para esses nomes como divindades ou como outro tipo de... Não, são grandes educadores, né? Vocês vejam, por exemplo, Buda, um grande educador, né? Funda também um padrão de comportamento, um conhecimento sobre o mundo, sobre a vida, a intenção de estarmos aqui, e isso vai criando uma base moral que envolve toda uma nação, e não só uma nação, né? Passa a envolver uma cultura inteira e gerações, né? Vamos pensar, por exemplo, o Bhagavad Gita, né? Que é base dos indianos, né? De mais de 4.000 anos. Né? Também, né? É um padrão de comportamento, é um olhar sobre o mundo, né? Então, quando nós pensamos na filosofia cristã, nós temos que pensar dessa forma, né? A mensagem que chega do cristianismo não é uma mensagem que é apocalíptica, né? Uma mensagem de fim do mundo, não, é uma mensagem que serve para fundar uma guia, é um guia cultural, né? É um padrão de comportamento, né? É um padrão de conhecimento. Exatamente, né? Essa que é a intenção, né? É uma fundação na qual nós vamos caminhando, né? Então, quando a gente traz isso para o grau do conhecimento, né? A gente começa a avançar, né? Eu diria, né? E assim é com todos os pensadores, né? Não só com o grande educador Jesus de Nazaré, como com todos os outros. Eles vão nos direcionando, né? Mas quem faz a construção somos nós. Isso é inevitável, né? Vem um educador e apresenta o conteúdo, mas eu preciso procurar conhecer, né? E preciso processar esse conhecimento. Então é sempre assim. Alguma pergunta? Então, a religião é esse exercício da iluminação. Então, é esse que é o ponto, né? Nós estamos acostumados com o conceito de religião muito estático. Então, a gente está acostumado com esse conceito de religião, que envolve um ritual, né? Envolve um espaço sagrado, envolve uma hierarquia, envolve uma vida religiosa, mas na verdade não. Na verdade, religião tem mais relação com religiosidade, né? Religião tem muito mais relação com eu diria assim, um padrão de comportamento individual, né? E não com um espaço, ou com uma hierarquia, ou com um ritual, né? Então, sim, os gnósticos são religiosos. Sem hierarquia, sem rituais, sem qualquer tipo de distinção entre eles, são religiosos. Uma outra forma de religião. Na minha opinião pessoal, muito melhor do que a que nós aprendemos. Oi? Sim, muito mais próximo, né? Muito mais próximo, isso sim. Estaria muito mais próximo nesse sentido. Eu queria agradecer pela aula de história, né? Excelente, muito boa. E teve 2 pontos que me chamaram bem a atenção, né? Você frisou, que eu acho interessante, foi a questão do aspecto que você trouxe dos apóstolos, né? Serem homens comuns, que não é o que a gente recebe, na verdade a gente recebe uma outra contextualização, né? E a ideia da mensagem também ser social, né? Porque na realidade a gente escuta muita coisa, ouve muita coisa, mas na realidade o que eu acho que precisa para a humanidade em si, o social é justamente a atitude, né? A ação. Se tiver ação, a coisa muda mais rapidamente. Não, sem dúvida. A mensagem é sempre essa, né? É uma transformação que começa com cada um, mas que vira uma transformação em termos maiores, né? Eu vou aproveitar a oportunidade só para ler algumas frases curtas, né? Que nos ajudam a compreender e memorizar, eu diria, né? Veja, por exemplo, essa frase de Paulo, né? Eu lhes digo isso, irmãos. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem pode o perecível herdar o imperecível. Compreendem? A compreensão é individual, eu não vou...
Vejam outra frase de Jesus que está no Evangelho de Filipe, que também está nos Evangelhos de Nag Hammadi. Ele diz assim: pelos seus frutos, vocês deverão conhecê-los. Os cristãos. Então, o que faz um cristão um cristão? Pelos seus frutos, vocês deverão conhecê-los. Não por um processo de ritual, pelos frutos daquilo que ele faz. Você conhecerá o cristão. Então são mensagens, eu diria assim, maduras, né? Extremamente interessantes. Né? Alguém tem alguma pergunta? Diga. Essa imagem de... Bom, em primeiro lugar, parabéns também, né? Opa. E assim, essa imagem de Jesus, ela é construída, né? Ela é artefato? Sim, sim. E por que algumas religiões, assim, esses ensinamentos que a gente tem, continua-se ainda a gente ter essa imagem como centro, assim, como orientação, sei lá, alguma coisa assim? Você diz por que permanece? A imagem, isso, por que? Pois é o problema da tradição. Né? Mais uma vez a gente entra no mérito do senso crítico. Né? Como nós estamos acostumados com a submissão, você não questiona. Quando inicia um processo de questionamento, você muda a compreensão. Né? Então, por exemplo, a imagem de Jesus. Se você não começa a questionar o que representou, você vai continuar com a mesma imagem. Né? Então, a imagem da Santíssima Trindade, você vai continuar olhando para a foto, né? Para a foto não, né? Para essa construção, para as pinturas, né? E é isso. Então, você não vai trazer isso para o campo do aperfeiçoamento individual. Né? Então, a grande questão é essa, né? É entender que não é um desrespeito a Jesus questioná-lo. É um desrespeito à imagem que foi construída, não a ele. Entende? Se eu digo assim, não, Jesus não é Deus, para mim isso não significa ofensa nenhuma, pelo contrário. Né? Significa que eu estou dizendo que a mensagem dele eu vou tentar procurar. E tentar procurar ser. O que é muito melhor do que simplesmente uma adoração. Né? Uma adoração cega, uma adoração distante. Né? Então, é um processo de compreensão, um processo de entendimento. Sim. Pode ficar à vontade. Ah, sim. Muito bem. Então, essa é uma polêmica, né? O processo da reencarnação no cristianismo. Né? Um ponto importante que a gente tem que lembrar, e que eu trabalhei aqui, é isso. Né? Qual era, no contexto em que estão esses cristãos, né? Qual era o filósofo mais estudado? No século I, II e III. Qual era o filósofo mais estudado? Platão. Ele era o mais ensinado nas escolas de filosofia do século II e III. Né? Platão é reencarnacionista. A cultura helenista, né, que é a base desse mundo aqui, nesse contexto aqui, ela está fundada em alguns grandes pensadores. Né? Por exemplo, Pitágoras e Platão são grandes nomes fundadores da filosofia grega. Os dois são reencarnacionistas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Né? Com certeza não era estranho para quem vive nesse contexto e pensa sobre o assunto, não era estranha a ideia da reencarnação. Não é uma ideia distante ou estranha. Né? E quando a gente olha, por exemplo, para os gnósticos, né, e a incompreensão que eles fazem do cristianismo, a ideia da mente ser imaterial, né, então, ser eterna, né, então a imortalidade, a pré-existência da alma e o encarne, ela está ali explícita. Você lê os evangelhos gnósticos, está lá. É o processo do encarne. Né? O processo do reencarne, eu ainda não encontrei, né, no que eu li até agora. Né? Então, o processo da pré-existência, do encarne e da imortalidade está lá. Né? Mas a discussão sobre a reencarnação, eu ainda não encontrei. Né? Nos evangelhos que eu li até agora, do processo dos gnósticos. Né? Mas o que nós sabemos, por exemplo, é que alguns nomes importantes do cristianismo no século III, por exemplo, então não só no século III, né, no II, enfim, trabalhavam uma intenção, uma compreensão sobre a reencarnação, que é o caso do Orígenes, que eu citei agora há pouco. Ele era um que falava sobre isso, trabalhava o processo da reencarnação. Então, ou seja, o que eu quero dizer, né? Eu não posso afirmar que sim nem que não. Entende? O que eu posso afirmar é que existe uma cultura reencarnacionista grega, né, que é a base desse momento. Existe uma compreensão plena da imortalidade da alma nos evangelhos, que nós encontramos gnósticos,
na mensagem cristã, né? Mas o processo da reencarnação, não sei se foi ensinado ou não, né? Como nós vimos, né, nós sabemos muito pouco. Tinham várias interpretações e a interpretação que não era ortodoxa, ela foi perseguida e queimada, né? Então, eu não posso afirmar que sim nem que não, entende? Pode ser que vários grupos trabalhavam a reencarnação, pode ser. Nós não chegamos a isso, né? Isso não veio a nós, esse material não chegou até nós, não sobreviveu, né? Há essa possibilidade, né? Mas o que nós sabemos de um fato é isso que eu mencionei, né? A base cultural, sim, era reencarnacionista, Platão, por exemplo, né? E a cultura oriental também é muito forte, né? Vocês vejam, uma das críticas, só fazendo um parênteses, que os ortodoxos fazem aos gnósticos, né, é essa. Eles falam assim, não, mas eles ficam lendo, os gregos ficam lendo os orientais, né? Ou seja, havia uma penetração também da cultura oriental, que também é reencarnacionista, né? Ou seja, eu não vejo com estranhamento a possibilidade de a maioria dos grupos cristãos trabalhar a reencarnação. Mas eu não posso afirmar isso em termos históricos, entende? Pode ser, pode não ser. Acho que a resposta é boa, né? Pode ser e pode não ser. Sim e não, né? Você veja que maravilha, né? Assim fica fácil, né? Mas eu vou continuar estudando os evangelhos gnósticos, quem sabe daqui a pouco não aparece, né, em algum desses textos. É uma questão mesmo de... sim, tranquilo. É uma questão de tempo aí, para a gente compreender um pouco melhor. Certo? Então, antes de fazer o encerramento... Quer fazer uns avisos? Não, eu só vou ler uma frase primeiro, tá? Mantenha a calma, tá? Já estamos quase saindo, tá? Uma frase que está no Evangelho de Tomé, seria uma frase de Jesus, né? Que diz assim: há luz dentro de um homem de luz, e ela ilumina todo o mundo. Se ele não brilhar, se ele não iluminar, ele é a escuridão. Ou seja, frase bonita, forte, né? Há luz dentro de um homem de luz, e ela ilumina todo o mundo. Se ele não brilhar, ele é a escuridão. Você veja essa relação que nós trabalhamos entre a iluminação no sentido do conhecimento e a escuridão no sentido da ignorância, no sentido do desconhecimento. Certo? Então fica aí no ar, né, a mensagem.